Então, gente, agora chegamos ao módulo 2. Vocês lembram que no 1 nós passamos pelas histórias do autismo, pelos aspectos sociais e culturais. Nós tratamos as avaliações internacionais e nos dedicamos mais numa avaliação internacional que nós chamamos o DSM. Agora está na hora que nós vamos aprender um pouquinho da classificação internacional das doenças. A avaliação internacional que nós estamos usando aqui no Brasil. Vamos falar sobre o CIT-10 e vamos ver também quais outras avaliações são importantes para avaliar e diagnosticar o autismo. Como vocês sabem, no CIT-10, posso falar CID, né? É mais fácil do que eu sempre vou repetir classificação internacional das doenças. Aos poucos, vocês vão se adaptando com essa nomenclatura. A CIT-10, a avaliação, lá eles usam o nome geral, Transtorno Global do Desenvolvimento. E esse transtorno global do desenvolvimento tem como nomenclatura F84. Então, tudo que se encaixa nesse grupo dos transtornos globais de desenvolvimento, ou às vezes chamado os TGDs, eles vão ter como sigla F84. Dentro desse F84, dentro desses TGDs, na verdade, nós temos 7 subcategorias. E todas eu vou apresentar para vocês. Os TGDs, eles vão ter como sigla F84. A primeira subcategoria que nós temos dentro desse grupo é, na verdade, o F84.0, autismo infantil, ou talvez chamado autismo clássico, e também chamado TEA, de baixo funcionamento. Então, esses já são 3 nomes para uma sigla. 3 nomes para falar sobre a mesma coisa. Depois nós temos F84.1, o autismo atípico. Lembra que eu já tinha ilustrado esse tipo de autismo para vocês? Outra subcategoria é o F84.2, a síndrome de Rett. Já eu vou estudar isso com vocês. Depois, o F84.3, o transtorno desintegrativo da infância. Vocês vão ver que esse também tem um nome mais coloquial. F84.5, a síndrome de Asperger. F84.8, outros transtornos globais de desenvolvimento, ou talvez TREA de alto funcionamento. E como última subcategoria, os transtornos globais não especificados do desenvolvimento. Lembrando também que o autismo clássico, a síndrome de Asperger e o autismo atípico, que eles se unem até TEA, transtorno de espectro autismo. A síndrome de Rett, que está com nomenclatura F84.2, é uma síndrome muito rara e ela não faz parte do espectro de autismo. Ela é rara e principalmente aparece em meninas. Mas vocês vão ver que o início da síndrome não é desde o nascimento. As primeiras características vão se demonstrando a partir da idade de 6 e 13 meses. Então, a criança, na verdade, ela nasce normal. Depois de alguns meses, vocês vão ver que o desenvolvimento da criança vai começar a mudar. Como eu já falei, uma síndrome rara. Essa síndrome atinge uma criança em cada 10.000 crianças. E as literaturas às vezes também falam uma menina em cada 10.000 meninas, porque mais uma síndrome
feminina. A causa é genética, mas nós ainda não sabemos por que isso acontece. E às vezes a síndrome de Rett é confundido com o autismo, porque a síndrome tem muitas características iguais do autismo. As principais características são: a criança nasce e de repente ela começa a se desenvolver. Depois de alguns meses, vocês vão ver que esse desenvolvimento, de repente, vai ter uma estagnação, caracterizado como uma parada de desenvolvimento. E vocês vão ver que depois dessa estagnação, o desenvolvimento não se estabiliza. E vocês vão ver que as primeiras regressões vão se apresentando. Regressões na área psicomotora e regressão também na área cerebral. As crianças, as meninas com esse síndrome, elas vão começar a apresentar crises convulsivas. Epilepsia vai entrar na vida deles. Nós temos dois tipos de meninas com síndrome de Rett. Nós temos as meninas que parecem que têm uma postura corporal como um pau de madeira. Elas andam dessa maneira e de preferência nos pontinhos dos dedos. E parece que elas são incapazes de se dobrar. O tempo todo elas querem ficar de pé. E sentar para eles é uma coisa muito difícil. Nós temos o outro grupo, são as meninas que parece que não têm coluna. E aos poucos elas começam a se fechar. Rápido, elas acabam de ficar numa cadeira de roda. E começam a se dobrar, fechando. Consequência, todos os órgãos aqui vão começar a ficar numa situação apertada. E podem causar problemas orgânicos sérios. Infelizmente, a prognose da vida dessas pessoas ainda é bem mais curto. Uns tempos atrás, os médicos falaram, se elas conseguiram uma idade de 20 anos, uau, legal! Hoje em dia, esse prognóstico de vida já aumentou, mas vocês vão perceber que elas ainda acabam de falecer mais rápido do que uma pessoa normal. Elas também têm muitos maneirismos e por causa também dessas crises de epilepsia, muitas vezes elas são confundidas com autismo. Outro transtorno que está dentro das subcategorias do transtorno global do desenvolvimento é o transtorno desintegrativo da infância, o F84.3. Também não se encaixa no TEA, no transtorno de espectro autismo. Aqui também a história começa com um desenvolvimento normal. E de repente, com a idade de 2, 3 anos, parece que a criança para com esse desenvolvimento. Essa parada pode ser gradualmente, mas essa parada também pode se apresentar de um dia para o outro. Parece que a criança foi dormir normal e acorda com um monte de problemas. As principais características são uma perda grave das habilidades sociais e também das habilidades comunicativas. A criança, no início, se desenvolveu normal. Então, os primeiros sinais da fala estão se apresentando. A criança também começa a interagir com as outras pessoas. E, de repente, tudo isso para. Tudo isso acaba. Depois dessa parada, infelizmente, se apresenta uma fase de regressão. E depois vocês vão ver, elas vão se estagnando. Mas vocês vão ver que eles nunca vão ser capazes de resgatar as perdas que eles tiveram. Então parece que essas crianças, essas pessoas pararam de se desenvolver. E mesmo com o crescimento da idade, vocês vão ver que
o desenvolvimento parou. E os comprometimentos se situam na área da fala, na área de brincar e muitas vezes também na questão da incontinência. É um transtorno raro. Acontece em uma criança, 7 em cada 100 mil crianças. A causa, até agora, é desconhecida. Muitas vezes, esse transtorno também é chamado síndrome de Leller. É raro, mas pode ser que você já conheça uma criança com esse transtorno.